Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esses caixinhos de fita, que são uma graça, e você pode fazer eles com fita de gorgurão ou de cetim. É super simples de fazer o cacho, talvez a única dificuldade que você vai ter é encontrar o material para modelar esse cacho, porque você precisa de uma madeira ou uma fibra de vidro que seja cilíndrico, né, que você possa modelar o cacho. Bem, a solução que eu encontrei para fazer foi, a princípio, bambu e essa vareta aqui, que eu tirei da minha barraca de camping. Ela tava com a armação dela quebrada, e aí eu olhei esse material e pensei se poderia dar para fazer o cachinho, testei e acabou dando certo. Essa vareta, você consegue comprar ela até de R$12, eu já vi em pesquisa na internet, você consegue encontrar. É só você pesquisar por conjunto de varetas para barraca, vareta para barraca, que você encontra. Vem vários pedaços de 70 centímetros, que é o pedaço normal dela, só que essa aqui eu cortei para poder caber no meu forno. Tá? Então, você pode utilizar ou uma madeira, um graveto, um galho de árvore, um bambu. O bambu ele é ótimo porque ele é bem lisinho. Ele vem com alguns nós que eu cortei com a faca, lixei para poder ficar mais uniforme, mas ele é ótimo para fazer. Eu gosto. Eu uso dois tamanhos. Eu gosto de utilizar as fitas de número 1 e 2. Então, eu utilizo o bambu para fazer a fita de número 1, que é a fita de 6 ou 7 milímetros, dependendo do fabricante. Esse bambu, ele tem mais ou menos 6 milímetros de grossura, tá? E a vareta, ela tem 8 milímetros de grossura. E ela eu utilizo para fazer a fita de número 2, que é a fita de 1 centímetro ou 9 milímetros, dependendo do fabricante. Você pode utilizar também o palito de churrasco para fazer. Só que o palito de churrasco, ele é muito fino para fazer as fitas de número 1 e 2. Então, eu só utilizo o palito de churrasco para fazer a fita mais fina, que é a fita de 4 milímetros. Com esses cachinhos, vocês podem fazer cabelo de boneca de pano, vocês podem fazer chaveiro. Eu utilizo para fazer presilha de cabelo para minha filha. Então, tem várias presilhas lindas que eu faço, tá? Que eu pretendo ensinar para vocês em outros vídeos. Tem essa aqui também, ó, que é uma borboleta linda. Tá? Então, depois que você conseguir o material, ou a madeira, ou a vareta de fibra de vidro, você vai precisar, além disso, a fita, né, de cetim ou de gorgurão, dê preferência para fita de poliéster, tá? Eu utilizo, nesse pedaço que eu cortei para dar no meu forno, tem 45 centímetros. Então, eu consigo enrolar nesses 45 centímetros de vareta 1 metro de fita tranquilamente. Bem, essa daqui é a fita de número 1, que é a normal, mais fina, de 7 milímetros. E essa daqui é a fita de número 2, tá? De 1 centímetro. Você pode fazer, sem problema nenhum, a fita número 1 na vareta, que fica bom também, tá? Não se preocupe se você não conseguir uma madeira mais fina. Eu faço desse jeito porque eu acho que fica melhor. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a fita de número 2. Essa aqui é a fita de número 2, que eu fiz na vareta de 8 milímetros, tá? Olha a grossura do cachinho. E essa daqui é a fita de número 1, que eu fiz no bambu de 6 milímetros. Então, é pouca diferença, você consegue fazer tranquilamente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, esse cachinho aqui eu fiz com a fita de número 1 na vareta de 8 milímetros. Então, não fica ruim, ele fica bonito também, fica bom. Se você quiser utilizar só a vareta de fibra de vidro, você pode, tá bom? Eu gosto de fazer de tamanhos diferentes, para trabalhos diferentes, para presilhas diferentes, acho que fica mais opções.
Porque cada cacho, cada tamanho dá um efeito diferente. Cada fita dá um efeito diferente, se for cetim, se for gorgorão. Bem, então vamos lá, vamos aos finalmente, né? Você vai precisar das varetas, que você vai enrolar a fita, da fita, e eu gosto de fazer com linha. Linha de algodão, aquela linha de crochê, que vem nesses rolinhos assim. Vem nesses rolinhos, eu gosto de utilizar. Só que eu uso a branca para evitar de manchar. Essa daqui ela já tá meio escura, porque eu já usei várias vezes no forno. Dá para você repetir várias vezes a mesma linha. Então, eu gosto de usar linha, porque eu acho que fica melhor de colocar no forno, fica mais bem preso. Eu prefiro. Mas você também pode prender com um pregador de madeira, ou ainda você pode utilizar esses jacarés que a gente coloca na presilha. Como ele é de ferro, você consegue também usar ele para prender a fita aqui, tá? Claro que sem a borboleta, né? Só o aço mesmo. Então, vamos lá. Depois que você tiver o material, é muito simples. Preste atenção quando você for enrolar a fita, para você enrolar sempre ela para o mesmo lado. Ou por aqui, ou por aqui. Porque quando você for montar uma presilha, um material, se você fizer uma para um lado e a outra para o outro lado, pode dar errado, tá? Então, preocupe-se sempre em fazer sempre para o mesmo lado. Eu começo sempre por aqui, coloco por esse lado, seguro aqui a fita, vem com a linha. Se eu tivesse utilizando o pregador de madeira, era só prender aqui com o pregador de madeira e ir enrolando a fita, tá? Mas como eu gosto de fazer com a linha, dá um pouquinho mais de trabalho. O pregador, ele é mais prático, mas eu acho que a fita, a linha, ela dá mais segurança. Então, eu venho aqui com a linha e amarro. Enrolo, enrolo. Eu corto um pedaço de 20 ou 30 centímetros de linha para dar para eu enrolar bem, tá? Então, eu amarro aqui de um lado. Viro a linha, viro a madeira e amarro do outro lado. Eu não gosto de dar um nó em cima do outro, porque senão dificulta depois na hora de eu desamarrar. Assim é melhor, tá? Então, depois que eu amarro aqui, é só enrolar a fita. Você segura aqui a fita e vai rodando a madeira, a vareta de fibra de vidro ou seu bambu, seu galho, que quer que você esteja usando para modelar o seu cacho. Não deixa sobrepor, enrola até o final. Essa fita, gente, ela tem que ficar bem justa. Ela não pode correr na madeira, tá? Se ela ficar folgada, depois o cacho não modela direito. Chega aqui no final, eu venho com outro pedaço de linha. E novamente, eu enrolo, 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 bem forte, bem firme. E faço a mesma amarração. Dou um nó de um lado. Viro o graveto, o bambu ou a vareta e amarro do outro lado, tá? Então, tá aqui, ó, 1 metro de fita enrolado no 1 metro de fita número 1, enrolado num bambu de 6 milímetros, tá, gente? Bem, depois que você fizer todos os seus gravetos, todas as suas varetas, você vai colocar elas no forno. Você coloca
elas de uma forma que uma vareta não encoste na outra, porque se encostar, com o calor do forno pode manchar, uma fita manchar na outra. Então não deixa elas encostarem. Aí você vai fazer quantas você quiser, quantas você precisar e quantas couberem lá dentro do seu forno. No meu forno, eu utilizo uma temperatura de 230 graus por 25 minutos. Só que isso pode variar de forno para forno. Dependendo do seu forno, você pode precisar de mais ou menos tempo, mais ou menos calor. No meu forno é isso. Vocês podem testar entre 200 e 230 graus, entre 15 e 30 minutos no forno de vocês. Vocês podem seguir essa média. Dependendo da qualidade do seu forno, você vai precisar de mais ou menos tempo, ok? Eu vou colocar lá no forno as varetas e depois eu trago para vocês verem. Bom, gente, eu voltei aqui com as fitas que já foram no forno, tá? Eu só esqueci de falar para vocês, quando vocês forem colocá-la no forno, vocês podem colocar as varetas dentro de uma forma de alumínio, o que eu não recomendo muito porque você limita muito o espaço do forno. Ou você pode forrar o seu forno todo com papel alumínio. Aquela parte onde você colocaria a forma, você bota uma ou duas folhas de papel alumínio e coloca as varetas em cima do papel alumínio, tá? Outra coisa, como eu já falei, fitas diferentes, elas agem de forma diferente, elas reagem de forma diferente ao calor. O cetim, ele fica bom entre 15 e 18 minutos dentro do forno. Já o gorgurão, ele precisa de pelo menos, o gorgurão de poliéster, ele precisa de pelo menos 20 minutos dentro do forno. Se for de poliamida, já precisa de mais tempo. Se for cetim, ele vai precisar de 18 a 20 minutos dentro do forno. Se for gorgurão, vai precisar de 30, 35 até 40 minutos eu já tive que deixar dentro do forno a fita. Então, como cada forno é um forno, cada forno tem uma qualidade diferente, você vai precisar fazer alguns testes para saber qual tempo e qual temperatura que vai ficar melhor com a fita que você tem aí, ok? Bem, depois que sair do forno, é só você soltar, ó, essa aqui já foi pro forno, tá? É só você puxar aqui a linha que ela desenrola com facilidade, tá? Eu trouxe para vocês fitas de materiais diferentes para vocês verem como elas dão um efeito diferente no cacho. O cacho, quando ele sair do forno, seja fita de poliéster ou de poliamida, ele tem que sair assim, tá, gente? Bem modelado. Não pode jamais o cacho sair assim. Se ele sair assim, ele tem que voltar, porque esse aqui não tá modelado direito, ele vai desfazer, tá? Se você quiser tirar a prova dos 9, se o cacho tá realmente modelado ou não, você pode cortar um pedacinho da fita e molhar. Se ele voltar a cachear, ele tá bom. Se ele desfazer, é porque, lógico, não está bom, tá? Então, ó, só soltar a mesma coisa que o cetim no bambu, ó. Você puxa aqui a linha e ele desamarra. Só puxar a linha. O bambu, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil de soltar. Mas não precisa ter medo de trabalhar, tá, gente? Se o cacho estiver bem modelado, você não vai perder. Depois que você modelar de verdade, ele vai ser cachinho. Porque você alterou a trama, tá, do tecido. Pronto. Então, aqui, olha, eu trouxe pra vocês... Então, aqui, ó, eu trouxe pra vocês fita de cetim e de gorgurão, tanto de poliéster quanto de poliamida, para vocês verem que elas têm um efeito diferente. A fita de poliamida, ela fica meio que plástica, meio que dura, porque é um material sintético. A de poliéster não, ela fica mais maleável, ó, essa aqui balança para os lados, né? E essa aqui faz o tonhonhon do cacho, tá? Balança assim para cima igual uma molinha. Essa aqui não, ela é mais dura. A mesma coisa no cetim. Ó, esse daqui é poliamida e esse aqui é poliéster. Poliéster, poliamida.
É a mesma cor do mesmo fabricante, tá, gente? Para vocês verem como o que diferencia, o que muda é o material, tá? Eu gosto mais do poliéster, eu acho que fica um cacho mais bonito, mais natural. E eu recomendo para vocês fazerem com poliéster. É claro que cada pessoa tem uma opinião. Se você quiser testar a poliamida para ver qual que você gosta mais, de repente o seu trabalho precisa de um cacho mais firme. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter esclarecido qualquer dúvida. Se inscrevam no canal, deem um like no meu vídeo para me acompanhar. Eu vou fazer novos vídeos mostrando como fazer as presilhas. Eu tenho muita ideia bacana aí pro canal. Espero que vocês gostem. E é isso, gente. Muito obrigada.